Hoje a gente tem o prazer de receber a doutora Simone Costa, diretamente da Itália, né? Então ela está aí com um fuso diferente, eu acho que a gente está atrapalhando o almoço dela, provavelmente, né? Então, eu já agradeço já por você ter aceitado o convite, Simone. E a Simone, ela é graduada em licenciatura plena em Física pela Estadual da Paraíba. Ela fez um mestrado em Física pela Federal de Campina Grande, com Rodrigo Holanda. Algum de vocês talvez conheceu o Rodrigo Holanda, que ele passou aqui pela UFES em um certo momento, né? E depois ela fez um doutorado e um pós-doutorado no Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Hoje ela está como pós-doc lá no grupo de Física Teórica do Instituto Nacional de Física Nuclear, ou algo assim, né? Em Pisa, na Itália, né? Em Pisa que tem aquela torre, né, que não cai nunca, né? E hoje ela trabalha com cosmologia. Então, Simone, obrigado, né? E fica à vontade, você pode começar. Então. Tá, obrigada, Rodrigo e o Javier, que me fizeram o convite. Estou feliz de estar aqui hoje. Já tem um tempo que eu não faço esse tipo de apresentação e às vezes você fica pensando, nossa, vou ter que fazer uma apresentação, você acha que vai ser um trabalho, mas no fim das contas é legal de fazer, né? Falar de algo que você gosta é sempre bom. E sim, agora eu estou em Pisa, que é a cidade em que o Galileu não fez o experimento da Torre de Pisa, no caso. Instituto Nacional de Física Nuclear, traduzindo seria isso. E aí hoje eu vou falar com vocês um pouco de tudo que a gente sabe hoje, assim, de como foi a evolução do universo até chegar aos tempos atuais, em que a gente fala aí de uma componente de energia escura. Né? A gente começa lá com radiação cósmica de fundo, a gente vai descobrir o que é essa radiação cósmica de fundo. O Rodrigo e o Javier me falaram que é para nível assim de graduação, principalmente dos primeiros anos, então eu fiz uma apresentação mais didática, eu acho. E aí, como o áudio já está ligado, se vocês quiserem me interromper durante a apresentação, podem fazer perguntas durante também, não tem problema, é até bom que fica uma coisa mais interessante. E aí eu vou seguir mais ou menos essa linha aqui, vai ter uma breve introdução sobre essa coisa do universo. E aí a gente vai falar, enfim, do universo que está em expansão, vai ver sobre radiação cósmica de fundo, falar um pouco sobre a estrutura em grande escala, vai ver um pouquinho do que são oscilações acústicas de bários e finalmente a gente vai falar um pouco de energia escura e da física de fronteira, que é mais ou menos o que está acontecendo agora. E aí, só para dar essa parte de introdução, né, que a gente hoje vai falar aqui do que é a evolução do universo, mas o que a gente entende por universo hoje é diferente do que se entendia por universo lá por volta do século XVI, entre os séculos XVI e XIX, que é quando a gente começou a ter o método científico, né, desde lá os estudos de Galileu, que nasceu aqui em Pisa. Eu passo na frente da casa dele quase que cotidianamente, na casa que ele nasceu, na verdade, né? Porque depois que ele ficou grande, ele foi morar lá em Florença, que é uma cidade que fica 1 hora de trem daqui. E aí, um outro dia, eu fui lá em Florença e também passei na frente da casa que o Galileu morava. E é legal porque é numa rua que é bem assim, e tem a casa dele, que fica aqui assim na rua, e a rua bem inclinada. E aí eu pensei, meu Deus, será que era por isso que ele estudava tanto esse negócio de plano inclinado? É bem legal. Enfim, mas aí, por essa época, né, nessa época que o Galileu começou a ficar famoso, digamos assim, o que se entendia de universo era uma outra situação, né? O que a gente entendia ali desde os gregos lá, antes de Cristo,
sei lá, sempre é um conceito que vem em evolução. E por essa época se acreditava que a Terra era o centro de tudo, que a gente tinha Lua, Sol, planetas e tinha aquela esfera de estrelas fixas. Isso era o que a gente entendia como universo. E aí a gente vai ter alguns cientistas que eu destaquei aqui, né? O Kepler, que fez lá o estudo das órbitas, o Galileu, e aí teve o Copérnico também, né? Um pouco antes de Galileu, que já veio querer derrubar esse geocentrismo, colocar o heliocentrismo. E por causa disso, algumas pessoas foram mortas, tipo Giordano Bruno, que foi morto pela Inquisição, lá em Roma. E aí depois a gente teve o Newton, que fez... O Newton foi um grande cara, né? Desenvolveu aí cálculo diferencial, integral, e desenvolveu a lei da gravitação, que a gente usa até hoje, que é muito boa para descrever a gravitação até na escala planetária, a parte de algumas correções que devem ser feitas. E aí talvez esse último aqui, o William Herschel, seja um pouco menos conhecido. Em geral, eu mesmo só vim conhecê-lo depois que eu fui para essa parte mais de astronomia, mas ele foi um dos pioneiros assim no uso de telescópios e catálogo de objetos astronômicos, né? Então aqui já é lá pelo século XVIII, início do século XIX. Lembrando que o telescópio quem inventou foi o Galileu lá no início dos anos do século XVI. Então, somente no final do século XIX que a gente entende que o universo é muito mais do que aquilo que a gente pensava antes, né? Que foi justamente quando o Herschel começou... Tá, é sempre bom lembrar, às vezes a gente está muito acostumado com a tecnologia de hoje, mas naquela época o telescópio fazia foto, né? Então você tinha que desenhar o que você estava observando. Não, então esse aqui era um desenho e eles chamavam de nebulosas, né? Os objetos que eles olhavam pelo telescópio que não eram muito bem definidos, assim como era, sei lá, um planeta. Quando você observava, você via bem detalhado que era aquele objeto esférico, sei lá, como Júpiter e suas luas, que foi uma das coisas que o Galileu primeiro observou e que corroborou para a aceitação do heliocentrismo, por exemplo. Então, tinha esses desenhos lá de nebulosa que o Herschel fazia e ele catalogou muitos objetos. E aí, no final do século XVIII, início do século XIX, foi quando finalmente foi inventado a fotografia. E aí foi onde se começou a fazer imagens em placas de vidro das observações astronômicas que se faziam. E aí essa é uma das primeiras imagens de Andrômeda, que é essa mesma imagem aqui que antes o Herschel tinha feito desenhando. Então, e aí por essa época também, eu acho que eu vou falar um pouquinho mais aqui na frente, mas depois a gente vai, os cientistas eles finalmente entenderam que esses objetos que eles viam no céu e que era tipo uma nuvem assim meio borrada e por isso que eles chamavam de nebulosas, eram na verdade outras galáxias. Né? Até esse momento aqui eles ainda achavam que esse tipo de nebulosa eram objetos dentro da nossa própria galáxia, dentro da Via Láctea. E aí, sempre ali no final do século XIX, já início do século XX, a gente tem dois grandes nomes que contribuíram muito para o avanço da cosmologia, da astronomia em geral, que foi a Henrietta Leavitt, que observando estrelas do tipo Cefeidas, que são estrelas que têm um período de variabilidade bem definido para sua luminosidade, né? Então fica mais forte, fica mais fraco. Ela conseguiu uma relação para magnitude desse objeto com o período de oscilação. E a partir dessa relação entre luminosidade e período de oscilação, era possível, então, a partir da medida do fluxo, conseguir determinar a distância que essas estrelas estavam de nós. Então, dá para usar uma frase de efeito assim, que seria a mulher que descobriu como medir o universo, né?
a partir dessa relação entre luminosidade e período. E usando essa técnica desenvolvida pela Henrietta, o Hubble, ele encontrou uma estrela cefeida, nessa coisa que eles chamavam de nebulosas, na constelação de Andrômeda, e ele calculou que a distância até essa nebulosa era de 1.400.000 anos-luz. Né? E isso é muito. Isso era muito para dizer que era um objeto que estava dentro da nossa própria galáxia. Se eu não me engano, essa medida aqui está errada. A real distância era mais ou menos a metade disso. Mas isso aqui deu início a uma coisa que existiu lá nos anos 1920, que se chamava de o Grande Debate, que era para decidir, não decidir, né? Mas eles estavam discutindo lá o quão longe realmente essas coisas estavam, e se eram coisas que estavam dentro da nossa galáxia, ou se eram coisas que estavam fora, e, portanto, o universo era maior. E aí a gente, só para entender o que seria um ano-luz, né? A gente sabe que a velocidade de propagação da luz no vácuo é de 300.000 quilômetros por segundo. Então, a cada segundo, a luz faz 300.000 quilômetros, né? 2 segundos, 600.000 quilômetros, 3, 900.000, e assim sucessivamente, até que se a gente coloca um ano em segundos, a distância que a luz percorreu nesse período é esse número aqui. 1.000, milhões, bilhões, trilhões, 9,4 quadrilhões de quilômetros em um ano. Então, isso é um ano-luz. E a distância que o Hubble tinha medido era de 1.400.000 anos-luz. Então, você pega 1.400.000, multiplica por esse 9,4 quadrilhões de anos, e você tem a distância que estava aquela estrela cefeida que ele conseguiu observar lá. Então, a partir dessa época aí, que é lá pela década de 20 do século passado, é que a gente entende que não existe só a nossa galáxia, mas que existem outras galáxias. Hoje a gente já, talvez é uma coisa mais corriqueira da gente dizer que o universo é composto por bilhões de galáxias, cada galáxia tem bilhões de estrelas, o nosso Sol é uma dessas bilhões de estrelas que existem na nossa Via Láctea. E a gente aí está na mais ou menos região da periferia da Via Láctea, a gente é um planeta pequeno do sistema solar. Então, o universo é muito, muito grande. Né? Então, essa noção de universo agora aumenta muito. E para tratar com essas distâncias assim tão grandes, e para tratar do universo em escalas assim tão grandes, o ramo da ciência que faz isso é a cosmologia, que seria a logia, estudo do cosmos, que seria o estudo de tudo, estudo de mundo, né? E aí, nessa mesma época em que o pessoal estava lá descobrindo que existiam outras galáxias, o Hubble deu uma importante contribuição, que foi classificar as galáxias, classificar o tipo de galáxias que se estava observando, né? Então, existe essa classificação de galáxias que vão de galáxias elípticas, e aí tem as categorias de elípticas, 0, 3, 5, de acordo com a elipsidade da galáxia, e galáxias espirais e espirais barradas. Espirais barradas seria com essa barra aqui no meio. E, por exemplo, a nossa galáxia, Via Láctea, se não me engano, é um tipo desse de espiral barrado. Não tenho certeza, porque eu estou mais aí na parte do todo do que... Vocês estavam me ouvindo bem? Eu senti como um som, como se alguém tivesse... Estamos ouvindo sim. Ah, tá. Achei que tinha sido eu que tinha caído. E aí, além dessa classificação de galáxias, dava para agora também classificar como essas galáxias estavam organizadas, né? Essa aqui, por exemplo, é uma imagem recente feita com o Hubble, o telescópio Hubble, uma imagem de campo ultra profundo, quer dizer que enxergou muito longe. E aqui a gente consegue ver vários objetos, a gente consegue ver desde estrelas até galáxias, diferentes tipos de galáxias, mais elípticas, mais espirais, mais vermelhas, mais azuis, e tudo isso quer dizer alguma coisa sobre a galáxia, né? Quer dizer se é mais velha, se é uma galáxia mais velha, se é uma galáxia mais jovem, o tipo de galáxia, mas a gente também olhando para uma imagem dessa, e não só olhando para uma imagem dessa, mas também vendo o mapa de campo gravitacional, por exemplo, a gente consegue entender que essas galáxias elas estão organizadas. Em que senso? Né? Elas podem estar agrupadas por pares, por grupos,
por aglomerados, superaglomerados, e até chegar no que a gente chama de grande estrutura, ou estrutura em grande escala. Né? Então, em pares de galáxias que estão ligadas gravitacionalmente, então orbitam entre si, grupos de galáxias, então, por exemplo, a gente faz parte de um grupo e os grupos eles estão classificados aí como sendo compostos por, se não me engano, entre 10 e 50 galáxias, acho que é tipo isso. E aí depois você vai da ordem de 100 a 1000 galáxias ligadas gravitacionalmente, você está falando de um aglomerado de galáxias. E superaglomerados são quando a gente tem muito mais que 1000 galáxias interagindo gravitacionalmente. Então, por exemplo, no nosso grupo local tem a galáxia de Andrômeda, que são as duas maiores, e tem galáxias menores, que a gente chama de galáxias satélites, e isso faz parte do grupo local. E aí, por exemplo, Andrômeda e Via Láctea estão interagindo mais fortemente, e a previsão é que daí a alguns bilhões de anos a gente tenha uma colisão entre essas duas galáxias, né? Então, aqui a gente parte de pensar que o universo se restringia somente à resistência do nosso sistema solar e de umas estrelas fixas no fundo, para agora entender que existem muitos bilhões de galáxias por aí, que elas estão organizadas dessa forma. Mas não é suficiente, né? Estão organizadas dessa forma, estão ligadas gravitacionalmente. Mas isso tudo sempre foi assim. Esse universo ele está parado ou é uma coisa que está em movimento? Vocês já tiveram um spoiler, porque lá no sumário da apresentação eu falei que o universo que a gente ia ver sobre o universo de expansão, né? Então esse universo ele não está parado e ele não foi sempre assim. Todas essas coisas, além de estarem se movendo por interação gravitacional, a gente também está num universo que cresce com o tempo. A gente está num universo em expansão. E como foi que a gente descobriu isso? Usando a técnica de espectroscopia. Né? Então, o que é essa coisa de espectroscopia? De maneira bem simples, assim, e geral, você passa luz branca, por exemplo, por um material, e dali você vai obter um espectro que vai conter linhas de absorção e linhas de emissão, e cada espectro, cada material vai ter um espectro único que identifica ele. Então, por exemplo, se a gente tiver sódio, mercúrio, lítio, ou qualquer que seja o outro material, e se a gente passa essa luz branca, a gente vai ter um espectro que diz, esse espectro contém esse elemento aqui, né? Tem esse elemento nessa amostra. E o que foi que a galera estava fazendo? Estava pegando as observações de galáxias, né, dessas galáxias, esses objetos que eles pegaram lá longe, e estavam fazendo esses espectros. E o que eles estavam vendo é que os espectros, eles não vinham certinhos assim. Eles vinham com as linhas deslocadas, né? Ou deslocadas para o vermelho, ou deslocadas para o azul. E esse deslocamento queria dizer uma coisa, que essas galáxias estavam em movimento. Se estavam deslocadas para o vermelho, quer dizer que o comprimento de onda vai aumentar, então essa coisa estava se afastando. E se é deslocado para o azul, um comprimento de onda menor, essa coisa estava se aproximando. E aí o Hubble mesmo, né, ele pegou lá aqueles estudos da Henrietta Leavitt para determinar a distância até as galáxias que ele estava observando, e usou a espectroscopia para determinar a velocidade até essas galáxias. Então, ele podia fazer um gráfico de velocidade e distância. E aí ele observou uma coisa assim, que quanto mais distante estava a galáxia, maior era a sua velocidade, né? Aqui a distância por velocidade. Mais distante, maior a velocidade. O que ele levou a concluir? Que existia uma relação direta entre velocidade e distância, cuja constante de proporcionalidade descreveria uma taxa de crescimento desse universo. Né? Então, quanto mais longe está uma coisa, mais rápido ela se afasta de nós, indicando que o universo está crescendo, que o universo está em expansão. Então, uma representação do que seria esse universo em expansão seria isso. Né? Tem os objetos que estão separados por uma distância, e quanto mais distantes estão os objetos, mais velozes eles vão se afastando. Só que aí uma questão que surge muito rapidamente daqui é,
Mas e se hoje as coisas estão se afastando, quer dizer que desde o princípio elas vêm se afastando. Se elas vêm se afastando, quer dizer que no início elas estavam todos juntos, né? E é justamente esse exercício mental que a gente faz de se está se afastando hoje é porque desde o princípio vinha se afastando. No início, todo esse conteúdo de matéria e energia que há no universo, eles estavam condensados em uma região muito pequena, e aí a gente parte daí, né, de já existir essa região condensada em que a gente tinha toda a matéria e energia do universo e, portanto, muito quente e muito denso ali no início, a partir de onde começou a crescer, começou a se expandir, né? Isso a gente entende como a cosmologia do Big Bang. Esse nome Big Bang é bem ruim, porque não é uma explosão, a gente não está falando de uma coisa que explode, e sempre que a gente fala de uma coisa que explode, a gente pensa numa coisa que explode dentro de outra coisa, sendo que o universo, na verdade, ele cresceu, né? E aí, essa parte que o universo, que todo esse conteúdo está condensado ali, muito quente, muito denso, muito junto ali no início, e começa a expandir, e aí por alguns motivos que talvez a gente vê depois, por alguns motivos que, por exemplo, tem a ver com a radiação cósmica de fundo, essa expansão no início tem que ser muito rápida, tem que ser acelerada, tem que ser de forma exponencial. Nesse momento a gente chama de Big Bang, mas antes disso, essa coisa toda precisou surgir, e é aí onde a física não sabe explicar muito bem algumas coisas, inclusive eu também. Em parte porque não existe, e em parte porque existe alguns estudos aqui para esse início, mas que eu não tenho conhecimento. Então, nesse início, começou a expandir muito rápido, é o que a gente chama de inflação cósmica. Então, o universo passou de uma região que era muito pequena e ele cresceu exponencialmente. Então, ficou muito, muito, muito grande. E ele continua expandindo até hoje. Spoiler que no final, tipo hoje, essa aceleração, ou essa expansão, ela começa de novo a ser acelerada e a gente não sabe por quê. A gente consegue descrever como foi essa expansão exponencial aqui no início, mas a gente não sabe também dizer por quê. A gente sabe muita coisa, mas a gente também não sabe muita coisa. Então, eu acho que é algo, no fim das contas, é bem interessante, assim, e tem muita coisa que a gente não sabe, e eu acho que é isso que faz andar para frente. Mas, enfim. E aí começa a expandir, e uma coisa legal temperatura tá. A temperatura, à medida. Imagine aí que um gás é aquecido, depois ele é colocado para se expandir livremente, essa temperatura vai diminuir, a mesma coisa com o universo. Então, você tinha lá um monte de matéria e de energia densa quente contido numa região bem pequena, e isso começa a crescer, né? Então, essa temperatura começa a diminuir. E aí chega nos tempos de hoje e a gente consegue identificar qual é essa temperatura. E aí o universo passou por uma fase em que era quente e denso, não existia nada, teve radiação cósmica de fundo. Aí vai começando a aparecer as primeiras coisas, né? Primeiras estrelas, primeiras galáxias, até chegar hoje e a gente ter os aglomerados de galáxias, dentro a gente tem as galáxias, dentro das galáxias a gente tem as estrelas e os sistemas planetários e tudo mais. Isso é em geral. Eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre essa parte aqui do início, tá? Então, se a gente vai lá nesses momentos iniciais do Big Bang, lá no início, lá por volta de 10 elevado a menos 35 segundos, a gente tem aquela parte de inflação cósmica, que é quando o universo cresce exponencialmente, cresce muito. Tem umas partes aqui no início que eu não sei muito bem essa física,
também não é nada que está muito determinado na literatura. Então, por exemplo, tem uma época que matéria supera antimatéria. E aí, por isso que a gente está aqui hoje. Né? Porque se fosse sempre igual a quantidade de matéria e de antimatéria, a antimatéria aniquila a matéria, enfim. Então, é mais ou menos isso. Flutuações do vácuo aqui, que em algum momento teve uma simetria de matéria com antimatéria, e a matéria restante começou a evoluir e a sintetizar os elementos e a formar tudo que existe hoje. Então, ali por volta de 10 a menos 10 segundos, entre 10 a menos 5 segundos, só existiam os quarks, né? Uma grande sopa bem quente, muito quente de quarks, e só por volta de 10 a menos 5 segundos que os prótons e nêutrons se formam a partir dos quarks. Então, nessa época, a gente tem próton, nêutron e elétron, são partículas elementares também. Tem tudo isso, mas a gente não consegue formar núcleos estáveis porque é muito quente. E a temperatura elevada faz com que, sempre que se tente formar um núcleo, vem uma radiação, vem um fóton e quebra esse núcleo, né? Espalha as partículas e a gente não consegue juntar e formar núcleos estáveis. Mas o universo continua expandindo, e aí quando a gente está ali nos primeiros 3 minutos, a gente consegue formar alguns núcleos, principalmente de hidrogênio, hélio, lítio e deutério por aí, o deutério decai depois, mas nesses primeiros 3 minutos é o que a gente chama de nucleossíntese primordial ou nucleossíntese do Big Bang, que é quando a gente começa, que a gente consegue formar esses elementos leves, né? Os elementos aqui da tabela periódica, hidrogênio, hélio e lítio. Então, e aqui essa tabela é legal, porque tem a cor indica quando esses elementos foram formados, né? Então, todo o hidrogênio que existe hoje foi formado ali, nessa nucleossíntese primordial. O universo continua e os outros elementos são formados depois, né? Porque aqui não tinha energia suficiente para formar esses outros elementos, e aí, por exemplo, elementos mais pesados, eles são formados quando tem a explosão de estrelas massivas ou estrelas de baixa massa, enfim. O número atômico do elemento determina qual a energia que ele precisa para ser formado, e aí a gente vai ter onde ele vai ser formado ou não. E alguns aqui são de síntese humana em cinza. E aí o universo ele continua expandindo, por consequência, ele continua esfriando, até que chega essa época aqui, que o universo tem 380 mil anos, é um jovem, um bebezinho ainda, comparado com os 14 bilhões de anos que ele tem hoje. E o universo esfriou o suficiente para a gente finalmente conseguir formar átomos estáveis. E uma vez que a gente consegue formar os átomos estáveis, isso quer dizer que a radiação que está ali no universo, ela não tem mais energia o suficiente para quebrar essas ligações. Então, ela segue sem interagir mais com a matéria. Segue assim, sem interagir mais esses efeitos de quebrar essas ligações. Né? Vão acontecer umas interações que a gente vai ver aí mais para frente, mas que a gente sabe contabilizar. Mas é uma radiação que agora consegue viajar livremente. E ela viaja desde então, livremente pelo universo, até alcançar a gente hoje. E é essa radiação que a gente chama de radiação cósmica de fundo. Então, na verdade, essa radiação ela foi prevista nesse contexto de dizer que se o universo está em expansão, então ele vem crescendo desde o início. Se ele vem crescendo desde o início, ele era lá denso e quente no início, não tinha átomos, não tinha nada. À medida que ele foi crescendo e que a temperatura foi diminuindo, os átomos começaram a ser formados, até que chegou um ponto que aquela radiação que existia lá não interagia mais e viajou livremente. Então, essa coisa
foi um exercício inverso que os cientistas fizeram, dentre eles o Gamow, a Alpha e o Hermann, em 48, eles disseram, se foi assim que o universo evoluiu, então tem que ter essa radiação cósmica de fundo por aí. Então foi prevista. E aí, em 1965, o Penzias e o Wilson, que trabalhavam em uma empresa de telecomunicações que tinha antenas, eles detectaram um ruído lá nas antenas que estava ali. E eles tentaram limpar a antena, pensaram que era cocô de pomba, essas coisas. Limparam, fizeram todos os testes para descartar tudo que poderia ser, e essa radiação continuava ali. Até que finalmente eles conseguiram, não sei se exatamente foram eles, mas associaram essa radiação que eles estavam observando com aquela que o Gamow tinha previsto. E que era, de fato, a radiação cósmica de fundo. Então, daí os estudos começam a avançar. Então, a gente tinha, lá por essa época, não interessava a direção do céu que você colocasse, você ia ter o mesmo sinal. Né? Esse mesmo sinal, que hoje é por volta de 2,7 Kelvin, uma temperatura bem baixa. Nessa época aqui, em que a radiação ela desacoplou, era por volta de 3.000 Kelvin. Então, é uma radiação de corpo negro que só diminui temperatura e aumenta a frequência dessa radiação. E aí a gente foi tendo uma evolução nos experimentos para detectar essa radiação cósmica de fundo. Né? Então, depois teve o COBE, o satélite COBE, depois teve o satélite WMAP. Atualmente a gente está no satélite Planck, na terceira liberação de dados. Se não me engano, a gente vai ver uma imagem mais atualizada, um pouquinho mais aqui na frente. Então, se a gente for falar um pouquinho mais detalhado dessa história térmica do universo, o que é que acontece? Lembra lá que no início do universo a gente tinha toda a matéria e energia concentrada naquela região bem pequena. Então, era muito denso e muito quente, e a gente tinha uma coisa só, né? Era um acoplamento entre matéria e radiação. Então, a gente tinha bárions, que são lá os prótons, nêutrons e elétrons, e tinha fótons, e eles interagiam e pareciam um único fluido, e era um fluido que estava em equilíbrio térmico, porque ao mesmo tempo em que a gente tinha espalhamento cômpito, na medida que a gente tinha um fóton que interagia com um elétron e perdia energia, esse elétron também era freado pela radiação Bremsstrahlung. Então, no fim das contas, havia um equilíbrio térmico aí, e essas coisas elas estavam sempre juntas, né? Sempre acopladas. Era espalhado por um, mas depois vinha um outro elétron interagia junto. Então, essa radiação estava presa aqui, sempre interagindo com essas coisas. Aí o universo expande, esfria, e lá em 380 mil anos tem 3.000 Kelvin, e finalmente é uma temperatura suficiente para que esses elétrons não consigam mais espalhar essa radiação, né? E aí é quando tem essa liberação de radiação, que é a radiação cósmica de fundo. E essa época aqui, que também é um nome ruim, a gente chama de época da recombinação. É um nome ruim porque é a primeira vez que eles estão sendo combinados, não é uma recombinação. Então, mas enfim, a gente chama assim. E é isso. Essa época é chamada como recombinação, que é quando tem a liberação da radiação cósmica de fundo. Só que o universo continua expandindo, né? Então, essa radiação vai continuar esfriando. E os fótons dessa radiação sofrem o que a gente chama de redshift, que é quando eles são deslocados para a região do vermelho do espectro, digamos assim, né? Que é para a região de comprimentos de onda maiores. Então, se você pensa, se lá no início tinha, sei lá, 3.000 Kelvin, e hoje está na faixa de 3 Kelvin, e em 3 Kelvin isso aqui está na faixa de micro-ondas, quer dizer que em algum momento do passado, isso aqui passou pela faixa do visível. Então, se a gente tivesse tido a sorte de viver aí num passado, que eu não sei exatamente quanto tempo seria aqui no passado, mas a gente conseguiria ver a radiação cósmica de fundo. E talvez hoje
a gente consiga ver, mas somente com aparelhos que detectem micro-ondas. Por exemplo, vocês talvez devem ser jovens, mas se tem alguém mais velho e que já viu uma TV de tubo e lembra que quando a gente não sintonizava bem um canal, tinha aquele chiadinho, uma partezinha daquele chiado é da radiação cósmica de fundo. Bem pouquinha, mas é. Então, talvez você até já viu a radiação cósmica de fundo. E essa coisa dessa historinha aqui que eu acho bem legal é um dos pilares do modelo do Big Bang, da cosmologia do Big Bang, né? Então, a expansão do universo que foi observado por Hubble lá em 29, a abundância dos elementos leves que a gente observa hoje e que, de acordo com a cosmologia do Big Bang, foram produzidas lá naqueles primeiros 3 minutos do universo, e a liberação dessa radiação cósmica de fundo constituem os 3 pilares do modelo do Big Bang. Mas será que existe alguma relação entre essa radiação cósmica de fundo que, lembrando, estava acoplada com a matéria que existia lá no início do universo? Será que isso tem alguma relação com essas galáxias que a gente tem hoje no universo? Uma relação maior, além de existir essa mesma radiação e a que a gente observa aqui hoje, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é que hoje a gente sabe que essa radiação cósmica de fundo ela não é exatamente a mesma em todas as direções do céu, mas praticamente é, porque as flutuações que existem são da ordem de 10 a menos 5. Então, tu tem aqui, em média, 2,7 Kelvin, mais ou menos 300 microkelvin. Que seria isso, né? Os pontos mais vermelhos aqui no mapa. Tem 2,7 mais 300 microkelvin, e os pontos azuis são regiões mais frias, onde a gente tem 2,7 menos 300 microkelvin. Então, basicamente, é a mesma temperatura em todas as regiões do céu. Mas essas flutuações, elas, na verdade, são úteis para a gente entender como que foi a evolução da matéria e para a gente entender por que as galáxias hoje estão organizadas da forma que estão. Né? Então, de certa forma, essas flutuações de temperatura que, uma vez que era um fluido, matéria, radiação, carregam impresso também, que era uma flutuação de matéria, né? Então, onde é mais quente é porque talvez tinha mais matéria, e onde é mais frio é porque tinha menos matéria. Elas vão, o equivalente das flutuações de matéria vão evoluir e formar as estruturas que a gente observa hoje no universo. E por essas grandes estruturas, eu estou falando aí desses aglomerados de galáxias que não são distribuídos aleatoriamente, digamos. Então, no fim das contas, e a gente tem como mostrar isso matematicamente também, que as flutuações de temperatura elas estão relacionadas com as flutuações de densidade de matéria. E aí, essa distribuição aqui de flutuações de temperatura, aqui a gente tem uma simulação de distribuição de matéria escura hoje. E aí a gente vai falar um pouco de matéria escura um pouco mais na frente. Como isso aqui está relacionado para a gente entender isso aqui é uma distribuição real de galáxias, né? Então, tipo, os pontos amarelos são galáxias de um tipo, os pontos vermelhos são galáxias de outro tipo, e os pontos brancos são galáxias de outro tipo também, observados por diferentes surveys. Então, a forma mais simples de ver isso, né, de ver como que essas flutuações de matéria evoluem até formar grandes estruturas, seria entender assim, que regiões mais quentes no mapa das flutuações de temperatura estão associadas com mais matéria, e regiões menos densas com regiões com menos matéria. Isso aqui vai evoluir sob o efeito da gravitação. Gravitação, o que é que faz? Matéria atrai matéria. Então, as regiões que são mais densas, à medida que o tempo passa, elas vão ficando mais densas, e as regiões menos densas atraem menos matéria, né? Então,
isso continua a evoluir, a gente vai ter sempre mais matéria na região que era mais densa do que na região que tinha menos matéria, e sempre muito mais matéria e menos matéria, até que a gente consegue relacionar isso com a estrutura, como as galáxias estão distribuídas hoje, e a gente consegue verificar que tem regiões que têm mais galáxias e regiões que têm menos galáxias. E a gente consegue relacionar, por exemplo, a distância que vai ter mais galáxias e regiões que vão ter menos galáxias. Isso é a forma, digamos, mais didática de entender, mas a forma de fazer isso envolve muita conta, muita matemática, envolve teoria de perturbações também. Então, não vamos nos atentar muito para essas equações aqui, mas seriam essas equações que vão descrever como é que acontece aquele crescimento que a gente viu naquelas figuras anteriores, né? Então, você vai ter uma métrica e vai ter perturbações dessa métrica, você vai lidar com tensores, você vai ter equações e derivadas que vão dar como essas perturbações de matéria vão evoluir. E com essas equações aqui estão dizendo como é que aquelas coisas aconteciam ali para fazer aquelas evoluções. E aí a gente consegue fazer um monte de física e determinar um monte de coisa, por exemplo, usando todas essas equações que envolvem perturbações de matéria, densidade de matéria, que são esses deltas, velocidade, esse A aqui é uma quantidade que é um fator de escala, que diz quanto que o universo cresce, que a gente sabe que o universo está crescendo, e a gente tem potencial gravitacional, a gente tem densidade, a gente tem parâmetro da equação de estado, a gente tem parâmetro de Hubble, a gente tem um monte de coisa aqui que vai descrever como que essas perturbações de matéria evoluem. E aí tem uma outra coisa legal que a gente consegue identificar ali também, que vai ter relação com essa distância que eu falei, que a gente consegue encontrar mais galáxias a determinadas distâncias do que outras, por quê? Lembra que naquele fluido inicial que tinha matéria acoplada com radiação, e já ali teríamos regiões que eram mais densas, que eram mais quentes porque tinham mais matéria, e regiões menos quentes. Essas regiões que tinham muita matéria vão atrair mais matéria. Só que já naquela época ali existia a matéria escura, que evoluía apenas por efeito gravitacional. Mas à medida que um fóton interage com a matéria, a pressão, essa pressão aqui vai aumentar, né? Aumenta a pressão ali naquele fluido, de tal forma que vai produzir uma oscilação, porque você vai ter a matéria, quando está sendo atraída, aumenta a pressão, que faz ela, e a pressão manda isso aqui de volta, né? Então, a gente tem uma oscilação acontecendo. E essa oscilação, ela estava ocorrendo enquanto esse fluido estava acoplado. Mas lembra que chegou a época em que a temperatura do universo foi o suficiente para desacoplar a matéria da radiação, e aí essa oscilação ela foi congelada, né? E o congelamento dessa oscilação fez uma coisa, fez com que a gente tivesse mais matéria no centro e muita matéria também até onde a oscilação foi. E aí, no fim das contas, vai evoluir com uma região de sobredensidade aqui no centro e uma região de sobredensidade a uma certa distância, que foi a máxima que essa oscilação conseguiu ir. E a gente vai ter isso em várias escalas, porque a gente tem diversas perturbações. E aí, vou mostrar esse vídeo aqui, que é mais interessante, para a gente conseguir, por exemplo, entender como que era isso. Então, você tinha uma região de sobredensidade, aquela oscilação vai percorrer uma distância máxima, que é quando acontece o desacoplamento. E ela se congela. Só que isso está acontecendo em vários pontos do universo, em vários locais, tudo ao mesmo tempo. E aí a gente vai ter sempre a região de maior densidade, que seriam esses picos, e também nessas bordas, né, que é onde aquela oscilação se propagou. E nessas regiões a gente tem mais matéria.
Então, no fim das contas, quando tudo isso evolui gravitacionalmente, a gente vai ter uma distribuição maior de galáxias ali, naquelas regiões centrais e naquelas regiões que foram a distância máxima que a oscilação percorreu. E como que a gente consegue contabilizar isso? A gente pega um mapa de galáxias e a gente não consegue ver isso com o olho, a gente tem que fazer estatística. Então, a gente vai pegando pares de galáxias. A gente pega uma galáxia e outra e vê qual é a distância que elas estão separadas. E a gente vai fazendo isso para todo o catálogo de galáxias. E a gente vai ter um gráfico, no fim das contas, que vai dizer quantas galáxias estão separadas pela distância x. E a gente vai ver que sempre vai ter uma distância que seria aquela média, e depois a gente vai ter um pico de uma outra distância. Então, de novo aqui, né? E essa distância que vai ser nesse pico aqui é a distância característica justamente daquele círculo inicial, que foi a distância máxima que a onda, que a oscilação se propagou, que é o que a gente chama de oscilação acústica dos bárions, que é aquela distância máxima que pôde percorrer. Quero passar? Tá. Essa forma de contar e de contabilizar pares de galáxias separados por uma distância a gente chama de função de correlação de dois pontos. Então, na prática, seria uma coisa como essa. Né? Então, a gente vai ter esse pico aqui a uma distância característica, que é o pico do BAO, né? Do inglês BAO, Baryonic Acoustic Oscillation. E a gente consegue pegar essa função de correlação de dois pontos e transformar ela para um espectro de potência da matéria. E aí a gente consegue fazer um monte de coisas, por exemplo, como restringir parâmetro cosmológico, restringir modelos cosmológicos usando essa ferramenta. Quanto tempo eu tenho? Eu acho que eu já passei do tempo. Bom, fica à vontade, Mani. Tá bom, então. Porque ainda tem mais algumas coisas. E aí, da mesma forma que a gente consegue fazer isso para a matéria, né? Porque aqui a gente está falando de distribuição de matéria. A gente tem um espectro de potência das flutuações de matéria, a gente consegue fazer um espectro de potência para as flutuações de temperatura, que são aquelas associadas com a radiação cósmica de fundo. E aí a forma matemática de fazer isso é expandir isso em harmônicos esféricos, e a gente consegue fazer esse espectro de potência, que seria a curva, e os pontinhos são as coisas que a gente observa. E aí, a gente consegue agora fazer uma coisa legal em cosmologia, que é fazer o confronto dos modelos com os dados observacionais. Né? Então, o Planck fez essas medidas aqui. A gente consegue pegar essas medidas do Planck, confrontar com diversos modelos que a gente tem, e a gente consegue determinar os parâmetros que vão estar associados com esses modelos. Então, por exemplo, a gente consegue dizer que a gente tem quantidade X de matéria bariônica, quantidade Y de matéria escura, que a gente tem um universo que é plano, né? Porque o zero está aqui dentro desse ômega K, indica a curvatura do universo, e a gente consegue dizer que o universo tem uma taxa de expansão hoje que é de 67,4, mais ou menos 0,5 km por segundo por megaparsec. Então, a gente consegue estimar um monte de parâmetros, a gente consegue dizer se um modelo vai ser bom ou não para descrever as observações a partir dessas equações matemáticas, por exemplo. E aí, diferentes parâmetros, né, desses aqui que são restritos, eles vão afetar, por exemplo, esse espectro de potência de forma diferente. Então, se a gente mexe na curvatura do universo, a gente vai alterar, sei lá, essa parte inicial aqui. Se a gente mexe na quantidade de bárions, a gente aumenta ou diminui a amplitude do primeiro pico, que tem a ver com aquela distância máxima que a oscilação acústica dos bárions conseguiu percorrer. Se a gente mexe na quantidade de matéria total aqui, que seria matéria bariônica, mais matéria escura, a gente também mexe em uma outra característica do espectro. Se a gente mexe só na quantidade de energia escura, a gente vai mexer em uma outra parte. E aí tem uma ferramenta que dá para fazer isso na internet,
que chama esse Camp Tool, e aí você consegue lá mexer nos parâmetros, colocar mais matéria, menos matéria, curvatura, sem curvatura, e ver o que vai acontecer com esse espectro de potência, e você também consegue calcular outras coisas, tipo, dizer, com essa combinação de parâmetros, qual a idade do universo, então dá para fazer alguma coisa com isso aqui, mas a gente também tem, tá, só aqui, depois eu volto ali, a versão profissional, digamos, que é a versão que a gente usa para fazer ciência mesmo, né? Que seria um dos códigos, é esse código aqui que chama CAMB, que é Code for Anisotropes in the Microwave Background. E aí a gente consegue fazer predições para o modelo. E se a gente usa esse código CAMB atrelado com um outro código que faz simulações de Monte Carlo, a gente consegue fazer toda a estatística e fazer esse confronto dos dados com as teorias, determinar parâmetros, fazer estatística, comparar modelos, fazer um monte de coisas. E aí eu queria fazer um breve comentário aqui, que, como eu falei para vocês, aquela radiação cósmica de fundo segue sem interagir mais com a matéria, mas o que não é bem verdade, ela interage, só que essas interações, que a gente chama de efeitos secundários, a gente consegue descontar. Então, por exemplo, tem um efeito de lenteamento gravitacional que acontece porque, à medida que essa radiação vai viajando aí pelo espaço, ela vai encontrando distribuições de matéria. E o que a gente sabe hoje, usando a teoria da relatividade geral, é que distribuição de matéria distorce o espaço-tempo e as trajetórias são modificadas, inclusive a trajetória da luz. Então, quando a gente passa por uma distribuição de matéria, essa radiação cósmica de fundo ela é desviada de acordo com a distribuição de matéria que ela encontra pela frente. Então, a gente tem que contabilizar esse efeito de lente gravitacional. E a gente vai ter, por exemplo, distribuição de matéria, vai ter um potencial atrelado ali, mas à medida que está tendo esse potencial ali da distribuição de matéria, o universo também está expandido. Então, pode ser que quando um fóton entre no posto de potencial e saia, o universo já expandiu. Então, ele sai com uma energia maior do que aquele entrou ali. Aí a gente chama isso de efeito Sachs-Wolf. A gente tem um outro efeito que acontece quando essa radiação cósmica de fundo passa no meio de um aglomerado de galáxias e ele tem um gás quente no meio e aí os fótons acabam ganhando energia. Então, aí acontece esse efeito Sunyaev-Zeldovich. Então, a gente tem vários efeitos secundários que acontecem na radiação cósmica de fundo, mas que a gente tem conhecimento suficiente para contabilizar e saber como que eles vão, por exemplo, afetar no espectro de potência e a gente conseguir descontar esse efeito para entender a física primordial, né? Isso aqui serve para a gente entender a física que acontece ali no meio do caminho, mas para a gente entender o que aconteceu no início, a gente precisa descontar todos esses efeitos aqui. Aqui tem algumas referências para esses códigos que eu falei do CAMB. Tá, e aí eu posso comentar aqui sobre o setor escuro do universo, que seria a presença de matéria de energia escura, que são dois ingredientes fundamentais que constituem o que a gente chama de modelo cosmológico padrão. Então, primeiro que a gente precisa de mais matéria do que aquela matéria bariônica, que é a que a gente consegue observar. Uma das primeiras evidências aconteceu lá na década de 1930 já, quando o Fritz Zwick, também a Vera Rubin, fazendo observações de galáxias e de aglomerados de galáxias, o Zwick, eles fizeram observações da velocidade de rotação a partir da distância ao centro. E se isso fosse seguir essa equação aqui, que seria da velocidade de rotação, a curva prevista seria essa aqui abaixo, né? Então, essa velocidade cai à medida que a gente se distancia do centro da distribuição de matéria. Mas as curvas observadas eram aqui em cima. E a única forma da gente ter uma velocidade alta, sim, é se a gente tivesse mais matéria. Só que a gente não vê mais matéria. Então, a gente atribui a existência de uma matéria que só interage gravitacionalmente. E por isso que a gente chama de matéria escura, porque a gente não vê, mas a gente sente esse efeito que é gravitacional. E aí também, na década de 98, essa já é bem mais recente, a gente percebeu que, além do universo estar expandindo, ele expande de forma acelerada.
Isso porque, fazendo de novo medidas de distância, até agora um outro tipo de estrelas, que são supernovas do tipo 1A, se percebeu que essas estrelas pareciam estar mais distantes do que elas deveriam estar, de acordo com os modelos que a gente tinha na época. E aí só tinha uma forma delas estarem mais distantes, era se o universo crescesse mais rápido, então ela estaria mais distante. Mas para o universo crescer mais rápido, a gente tinha que incluir uma outra componente de energia ali, que a gente não sabe o que é que ela é, mas a gente sabe que ela faz o universo crescer mais rápido. E aí a gente chama isso de energia escura. Talvez eu passe super rápido aqui, mas que é basicamente aquilo que eu disse, né? A teoria da relatividade geral diz que a presença de matéria distorce espaço-tempo, distorce as trajetórias, inclusive trajetória da luz. Essas são as equações que regem a dinâmica da teoria da relatividade geral, que tem alguns pressupostos, como homogeneidade e isotropia, para a gente poder utilizar uma métrica que a gente chama métrica de Friedman, Lemaitre e Robertson-Walker, e finalmente a gente tem umas equações aqui que regem a dinâmica, que dizem como o universo expande, que é justamente aquele Hzinho que eu falei para vocês antes. E como que a gente, por exemplo, entendeu que precisava de uma outra componente de energia para dizer que a distância daquelas supernovas tinha que ser mais longe, e aí a gente precisava de outra componente aqui. Se a gente pega essas equações de Friedman, nessa forma aqui, a gente consegue reescrever elas nessa forma aqui, que está nessa caixinha azul, que é um parâmetro de Hubble, que depende da constante de Hubble, que é o quanto o universo expande hoje, em função do conteúdo do universo. Então, depende de quanta radiação tem no universo, depende de quanta matéria tem no universo. Isso era o que a gente tinha antes, sem esse ômega lambda aqui. Se a gente pegava esse H de Z e colocava na expressão de distância de luminosidade, que era o que os astrônomos mediam para aquelas supernovas, a gente tinha um valor de distância, enquanto que o observado era maior que esse. Para ser um valor maior que esse, a gente precisava de uma outra coisa aqui dentro desse H de Z. E foi essa solução que a gente encontrou para manter toda a teoria da relatividade geral válida e dizer, a gente tem uma outra energia aqui, uma outra componente de energia nesse universo que faz essas estrelas estarem mais distantes, porque o universo está expandindo de forma mais rápida. Então, para manter isso, para dizer que o Big Bang está certo, que a relatividade geral está certa, e para concordar com as observações que a gente tem que introduzir matéria e energia escura. E aí isso constrói o que a gente chama de modelo cosmológico padrão, que no fim das contas nos diz que o universo tem aí uma componente de energia que a gente não sabe o que é quase 70%, 25% de matéria escura e apenas uns 5% aí de matéria bariônica, incluindo também neutrinos, fótons e buracos negros. Então, isso é o pouco que a gente conhece. Né? Toda essa outra parte aqui a gente não conhece. E isso é um problema da gente não conhecer, então a gente busca alternativas. Né? E essas alternativas podem ser incluir coisas que a gente não sabe, como, por exemplo, a energia escura, que seria uma forma de modificar essas equações da relatividade geral, as equações da dinâmica, que são essas aqui, incluindo um termo a mais de energia, como aquele de energia escura, ou a gente diz, não, tá bom, não quero dizer que é uma energia escura, que eu não sei o que é, eu digo que é um campo escalar que evolui com o tempo. Aí a gente chama esses modelos de quintessência, que atribuem a um campo escalar que evolui com o tempo essa energia que faz o universo expandir de forma acelerada. Só que agora a gente não sabe a origem desse campo. Então, no fim das contas, é uma coisa pela outra. Mas aí você diz, não quero correr esse risco de não saber atribuir a origem dessa energia que faz o universo expandir. Então, você pode tentar modificar a teoria da relatividade geral, e aí a gente entra no campo das teorias de gravidade modificada, e aqui a gente tem uma infinidade de teorias. E aí a gente tem, por exemplo, teorias F de R, que ao invés de considerar uma lagrangiana, uma densidade lagrangiana, que é a função somente do escalar de Hit, a gente considera uma lagrangiana que é uma função
desse escalar de Ricci. E aí isso vai mudar aquelas equações da dinâmica e, naturalmente, a geometria produz essa expansão acelerada. Então, é como se eu fizesse assim, eu pego eu tenho uma quantidade de matéria e deformo o espaço-tempo dessa forma aqui. E aí a gente tem essa geometria, que dá essa equação de dinâmica aqui. O que eu estou dizendo com a relatividade geral é que a gente vai mudar essa equação, né? Então, eu vou mudar a geometria disso. Então, eu vou dizer, eu pego essa mesma quantidade de matéria aqui, coloco aqui, mas a deformação do espaço-tempo vai ser outra. Vai ser outra tal que eu não preciso de energia escura para explicar a expansão acelerada. É só porque a geometria é diferente. Então, a gente consegue explicar a expansão acelerada. Só que aí esses modelos aqui também têm problemas, porque o lambda CDM, pelo menos, consegue explicar tudo, né? Consegue explicar desde lá do início até hoje. E aí a gente tem alguns modelos de gravidade modificada que conseguem explicar só a parte de aceleração, mas não consegue explicar o resto. Então a gente diz, não, tá, para trás é lambda CDM, agora é só... a gente pega a gravidade modificada só para explicar essa aceleração. Então vai ter um monte de opções. Enfim, citei algumas aqui, tá? Horndesk, a gente pode ter dimensões extras também, que aí é o que a gente chama de mundo de Branas, e a gente tem teoria efetiva de campo, que inclui um monte de outras coisas aqui, mas basicamente a gente pode dividir em dois tipos de modificação, que seriam modelos de quintessência, em que a gente modifica o conteúdo de energia do universo, e modelos de gravidade modificada, que é quando a gente modifica a parte da geometria. E aqui tem muita coisa, se vocês quiserem, eu passo as referências para vocês lerem. E chegando na fase mais atual, que a gente tem descobertas mais recentes, que são das ondas gravitacionais, que a gente finalmente conseguiu observá-las e que foram preditas por Einstein também lá no início do século XX, 1917, por aí. E essas ondas gravitacionais, a gente já consegue usar elas, por exemplo, para descartar dessas teorias aí de gravidade modificada, porque as observações nos dizem que a velocidade de propagação dessa onda gravitacional é a mesma velocidade de propagação da luz, né? E tem teorias que predizem uma velocidade de propagação de ondas gravitacionais diferente. Então, a gente já consegue descartar teorias daí. E, mais recentemente, a gente tem a física aí de buracos negros ganhando as suas primeiras imagens de buracos negros que antes nunca tinham sido feitas, né? Então, a primeira foi lá da galáxia M87, e agora, mais recentemente, a gente tem a imagem do nosso próprio buraco negro, né? Do buraco negro que tem na nossa Via Láctea. E essas ondas gravitacionais também nos ajudam a identificar massas de buracos negros, né? Porque a gente pode ter ondas gravitacionais provenientes da colisão de estrelas de nêutron com estrelas de nêutrons, de buracos negros com buracos negros, mas também de buracos negros com estrelas de nêutrons, e aí a gente consegue fazer um monte de coisa também na física de buracos negros aqui. E finalmente eu terminei, me desculpa, passei um pouco do tempo, bastante, na verdade. E essa aqui é Pisa. Esse aqui é a chamada Praça dos Milagres, que é onde tem a torre inclinada que Galileu não fez o experimento. Muito obrigada. Só para aquecer, eu tenho só uma pergunta, na verdade não é uma pergunta específica, né? Eu queria saber, na sua pesquisa aqui, dessas várias questões que você discutiu com a gente, o que você anda fazendo, Simone? Onde que você está concentrada agora? Durante o meu doutorado, eu fiz muito essa parte de gravidade modificada. Então, por exemplo, isso aqui é da minha tese. Eu fiz umas coisas que envolvem estudar a gravidade modificada, mas fazer o confronto com os dados. Então, eu usava esse código aqui, por exemplo, para estudar essas teorias de gravidade modificada. No pós-doc, eu fiz alguns modelos de inflação, que também usa esse tipo de código, mas para ir uns outros parâmetros, tem mais a ver com a fase de início do universo. E agora eu estou estudando essa parte aqui, esse efeito de lenteamento gravitacional, que também usando esses códigos numéricos. Então, eu diria que na cosmologia,
hoje em dia você usa muito programação. Principalmente porque a gente tem muitos dados, né? Então a gente precisa entender o que esses dados estão nos dizendo, e uma forma de fazer isso é usando análise de dados, por exemplo. Eu queria saber, uma teoria para explicar por que tem várias matérias durante a matéria, se ela sabe. Eu não vi bem. Eu repito aqui. Ela quer saber se existe algum modelo, alguma teoria que explica por que tem mais matéria do que antimatéria. Por que criou essa assimetria? Olha, eu acho que se já soubessem, a gente tinha um Nobel. Mas eu acho que não. Eu acho que talvez existem algumas tentativas, mas nada que seja decisivo e que já se saiba de certeza por que houve uma assimetria de matéria e antimatéria. Mas eu acho que devem existir, sim. Eu não conheço. Posso tentar dar uma olhada e envio alguma referência, alguma coisa assim. Tá bom. O pessoal entendeu tudo, porque Nossa! eu vou passar uma prova aqui no final. Não, mas se entenderam, que bom. Acho que o objetivo era... Mas acho que eu falei demais, né? Não sei, eu falo muito. Tem esse problema. Mas fiquem à vontade, podem entrar em contato também. O Rodrigo pode dar o meu e-mail. Eu vou aproveitar, então, Simone. Esse efeito Sachs-Wolff, que tipo de observação você usa para estudar esse efeito? Você usa em que missão, que comprimento de onda? E o que você anda fazendo nisso? Nossa, boa pergunta. Sabe, eu não sei quais são as observações que fazem efeito Sachs-Wolff. Você sabe, Javier? O que eu sei é que o efeito disso a gente vê nessa parte do espectro de potência. Mas radiação cósmica de fundo, não sei. Também faz parte das observações de Planck. Aí ela está dividida em várias Isso, da radiação cósmica de fundo mesmo, né? Uhum. Então, o principal seria mais para as microondas, mas a radiação cósmica de fundo é explorada também de várias frequências. Simone, eu queria lhe perguntar sobre o lenteamento. O que você tem achado nesses últimos tempos o efeito de lente na sua pesquisa? Por exemplo, o que eu estou fazendo agora não é algo relativamente novo. Na verdade, o meu trabalho vai ser implementar no código efeitos que já foram calculados, né, pelos meus colaboradores daqui. São efeitos, sei lá, como é que eu posso dizer? Não são muito grandes. Eu acho que os efeitos que são mais importantes, que têm uma contribuição maior de lentes, já são bem estabelecidos e eu acredito que já estão contabilizados, por exemplo, no código que a gente tem, né? no CAMB, no CLASS. Mas existem umas correções de mais altas ordens que são importantes, principalmente se a gente quiser restrições mais finas, né? Tipo, para a gente conseguir... Mas aí depende também dos experimentos, se vão ter a incerteza baixa ou não, para a gente conseguir precisão, acurácia. Tenho dúvida nesses nomes. Se vai ter isso, bom. Mas são efeitos que devem, sim, ser contabilizados. Porque o que a gente usa normalmente é uma aproximação.
Então, se a gente leva em conta o efeito total, a gente vai ter uma contribuição a mais, que não é tão grande, eu acho. Deixa eu ver aqui, eu acho que é da ordem de 10 a... É da ordem de %. Peraí, que tem um gráfico aqui. Posso tentar te mostrar. Vou fazer uma coisa bem feia aqui agora. Me fala se você tá vendo isso aqui. Opa, pra cá. Pra cá. Aqui. Consegue ver? Tá meio borradinho, mas a gente vê a curva oscilando e subindo no final. Essa curva significa o quê? Peraí. Eu tenho O que que essas são? duas. Tem as duas curvas e. Linear e não linear. São os efeitos lineares. O mais acima é o efeito linear e o mais abaixo é o não linear da contribuição de lentes. Então, que eu acho que o não linear é o que a gente já... Não, o linear é o que a gente já usa. E o não linear é o que a gente tem que introduzir. Que são mais importantes em pequenas escalas, que são altos multipolos. Aquilo ali é para L 2500, mais ou menos. Ali as medidas de Planck já são muito boas. Mas ainda assim seria importante a gente levar em consideração esses efeitos. E isso aqui também influencia... é isso aqui. Na verdade é isso. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Ai, meu Deus. Sou bem ruim aqui de apontar essa câmera. O que tem nos eixos, Simone? No eixo são os CLs, é o espectro de potência pelo multipolo L. Então, eu trabalho agora com esse efeito de post-Born, que é essa parte em azul aqui. E isso aqui, essa parte em vermelho, é o que o código já faz. Essa parte azul é bem baixa, mas é importante da gente considerar. Seria isso. Talvez era melhor eu mostrar o artigo, né, aqui. Nossa, sou bem ruim. Pera. 605. É isso aqui. É isso, sim. Isso aqui é uma variação do CL em função do multipolo. Então, essas correções de post-Born são essa curva em verde aqui, que são mais importantes em pequenas escalas, grandes L's, em comparação com, por exemplo, essas correções aqui, que vêm do Hello Fit. Approximation. E aí o azulzinho é quando eu considero as duas contribuições, vermelha e verde. Então, é um pouco diferente, mas que isso aqui é muito útil se a gente tem medidas que têm uma barra de erro suficiente para conseguir distinguir entre essas duas curvas aqui, né? Seria isso. Mas bem pequeno. Simone, então, deixa eu ver se eu entendi direito. Você, então, faz... Usando o efeito Sachs-Wolff, você está vendo correções no espectro de potência para essas ordens. É isso? Não Sachs-Wolff, esse aqui é o efeito de lentes.
de lentes. De lentes. Isso, correções no espectro de potência que são mais importantes aqui em grandes escalas de multipolo, grandes multipolos. Simone, eu posso aproveitar a pergunta, já que você está falando do espectro de potência. Você poderia voltar para a função de correlação de dois pontos e a sua relação com o espectro de potência? E comentar qual é a relação desse, porque é algo que há pouco tempo eu estava discutindo com algum amigo. Então, você poderia comentar a relação entre o espectro de potência e a função de correlação de dois pontos com a probabilidade de achar galáxias em uma dada separação, a distância entre elas? Foi muito específico a pergunta. Talvez. Tu quer dizer, isso aqui, eu relacionar essa função de correlação com o espectro de potência ou com a probabilidade? Com a probabilidade. A relação entre elas seria só transformada de Fourier. Mas a relação da função de correlação de dois pontos com probabilidade. Muito específico. Talvez, assim, em termos de equação, não sei se eu conheço, mas o que eu entendo é que essa função de correlação, quando ela mostra esse outro pico aqui, nessa distância que é mais ou menos de 100 H-1 megaparsec, ela está querendo dizer que nessa distância aqui a gente tem um pico na distribuição de matéria, que é o que está incluso aqui no espectro de potência da matéria. Então, tem uma distribuição maior de matéria nessa distância aqui. Se a gente toma uma distância, pega uma galáxia que está aqui, e aí eu vou pegar uma outra galáxia que está separada, não uma outra galáxia, mas se eu tenho aqui, estou numa posição, e eu vou numa distância de 100 megaparsec por H-1, eu tenho uma probabilidade maior de ter galáxias aqui, porque a gente vai ter um pico na distribuição de matéria aqui. Nessa região aqui. Seria isso? É sobre isso. Será que você pensaria que a gente poderia interpretar a probabilidade como uma proporção diretamente proporcional entre a função de correlação? Ou seja, a probabilidade igual a uma constante vezes a função de correlação. Será que tem algo mais? Eu sei que essa pergunta é meio bastante específica para o assunto de função de correlação. Não sei, talvez só se você... Acho que tem que entrar matéria em algum lugar, não? Nessa coisa da probabilidade. Depois a gente discute, então, sobre isso. Tá. Obrigado, Simone. Nada. Mais perguntas, gente? Bom, Simone, acho que é isso, então. Eu agradeço mais uma vez por você ter aceitado o convite. A palestra foi ótima, tem bastante coisa legal que você contou para a gente hoje. Obrigada. Vamos agradecer de novo.